Bom dia, turma 100, 101. Olha, como é que tá vocês? Não estão estudando, né? Vamos tentar estudar. Vocês agora estão de quarentena, mas pode estudar, só que não estão estudando. A turma 100, a última atividade matemática, só 6 alunos mandaram a atividade, o resto não mandou. A turma 101, das 4 atividades de física que eu mandei, só 4 mandaram a atividade da última que passamos. Então, gente, as dificuldades são para serem vencidas. Só que vocês não estão dando atenção nisso aí. Quando voltar, vai ter muita matéria para vocês estudarem. Então vamos tentar estudar devagar. Vocês estão livres, leve e solto para estudar, tá ok? Eu sei que as dificuldades são grandes, mas nós temos que lutar contra ela e vencer, ok? Hoje nós vamos ver a aula de matemática e vamos fazer só exercício sobre os zeros da função. É fácil, tá? Nada mais, nada menos do que resolver a equação de segundo grau, tirar as raízes. Tem umas um pouco mais complicada, mas dá para resolver, tá ok? Então, minha gente, vamos começar. Diz aqui o primeiro exercício, o seguinte: dada a função quadrática, tá? f de x igual a x2 menos 5x mais 6, calcular os valores reais de x para que se tenha f de x igual a zero. Isso aqui vai ser para a maioria deles. Os primeiros 4 exercícios é só isso: encontrar as raízes ou os zeros da função, que é a mesma coisa, ok? Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, tirar o valor dos coeficientes. Que é o valor de A nessa função? O valor de A é 1. Ah, professor, mas não tem 1. Gente, se tem a variável e não aparece o número, é porque o coeficiente é 1. Então, nesse caso, o A é 1, o B é menos 5 e o C é 6. A partir desses coeficientes, nós vamos calcular o delta. Quem é o delta? É B2 menos 4AC. Depois, usar a formulazinha de Bhaskara, que é igual a x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O delta a gente já tendo calculado, é só substituir na equação. Então vamos calcular o valor de delta. Quem é delta? B2 menos 4AC. Quem é B? B é menos 5. A gente substitui lá no B a ao quadrado. Menos 4 vezes A, o A é 1 e o C é 6. Resolvendo isso aqui, ó. B ao quadrado, menos 5 ao quadrado. Todo número negativo elevado ao expoente π é positivo. Então vai ficar 25. E o restante da equação, menos 4AC, vai ficar 4 vezes 1 vezes 6. 4 vezes 1 dá 4, vezes 6 dá 24. Tirando o valor de 25 menos 24, eu tenho que delta é igual a 1. Ora, gente, se o delta é igual a 1, ele é maior que zero, não é verdade? É. O que vai se verificar com essa condição? É que essa função possui duas raízes reais e distintas, ou seja, diferentes. E foi dado na aula anterior, você já deve ter visto. Tá? Foi a aula do zero da função. Para delta maior que zero, duas raízes distintas. Para delta igual a zero, só uma raiz. Para delta menor que zero, não existe raiz, não foi isso? É só você dar uma olhada lá na aula anterior para saber interpretar os valores encontrados aqui do valor de delta. Então, nesse caso, a primeira equação, nós temos que o delta é igual a 1.
Vamos encontrar as raízes. Ó. Nós temos que o x é menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Então, menos b, quem é o b? Menos 5. Então, vai ficar menos 5, mais ou menos, raiz de 1. Raiz quadrada de 1. Já foi encontrada lá o delta. Dividido por 2 vezes 1. Fazendo essa continha aqui, ó, o menos 5 dá mais 5. Mais ou menos, raiz de 1. Ah, de onde saiu mais ou menos? É porque toda raiz quadrada tem dois valores, um positivo e o outro negativo. Tirando o valor de x', que a gente trabalha primeiro com o sinal de mais, fica. No caso aqui ele trabalhou primeiro com menos, não tem problema. Então 5 menos 1 dá 4. Dividir por 2 dá 2. E o x do ar', 5 mais 1, 6. Sobre 2 dá 3. Então, gente, as raízes dessa função ou dessa equação é 2 e 3. Raiz 2 e raiz 3. Então, fazendo o gráficozinho, nós já sabemos que o gráfico de uma equação de segundo grau é uma parábola. No caso, o a é igual a 1, que é maior que 0 também. Se é a maior que 1, se a é igual a 1 maior que 0, a concavidade é voltada para cima. Então, nós já temos essa ideia. Tá? Então, fazendo o gráfico aqui, ó, nós temos o gráfico com a concavidade voltada para cima e o ponto de mínimo, ou seja, o ponto está lá embaixo. Tá ok? Então, essas são as raízes dessa função quadrática ou dessa equação de segundo grau. Qual a diferença? É que a equação nós temos que igualar a 0 para encontrar as raízes. Então, o x' é igual a 2 e o x do ar' igual a 3, ok? No segundo exemplo, o enunciado é o mesmo, só que agora eu tenho x2 menos 4x mais 4. Aí eu igualo a 0, né? Tá? x2 menos 4x mais 4. Vou encontrar as raízes e fazer o gráfico. Quem é o valor de A? O valor de A também é 1. Quem é o valor de B? Menos 4. E quem é o valor de C? Mais 4. Então, eu já tenho o valor de A, o valor de B, o valor de C. O que eu vou encontrar primeiro? O valor de delta. Então, delta é igual a B2 menos 4AC. Substituindo o valor de B, que é menos 4, fica menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 4. Quanto é menos 4 ao quadrado? 16. Por que ficou positivo? Porque todo número negativo elevado a expoente par é positivo. Então, nós temos 16, e aí faz a outra multiplicação. 4 vezes A, que é 4 vezes 1, vezes 4, dá menos 16. Quanto é 16 menos 16? 0. Então, esse delta é 0. Se vocês observarem na aula anterior, quando o delta é igual a 0, nós só temos uma raiz, que ele chama de dupla. A realidade é uma igual a outra, então é só uma. Então, o que vai se fazer? Observação. Portanto, essa função possui apenas uma raiz real. A parábola intercepta o eixo x em um único ponto. Então, se o delta é igual a 0, a parábola vai interceptar o eixo x em apenas um ponto. É só uma raiz, é só um ponto. Então, vai ficar, ó, o delta deu 0, o menos b, que é o menos b, é menos 4, não é isso? O b é menos 4. Então, fica menos, com menos dá mais. Então, fica mais 4. Mais ou menos, raiz de 0 é 0. Quem sobra? Na realidade, sobra menos b sobre 2a. Só que o a é 1. Então, x' é igual a x do ar', que é igual a
4 sobre 2, que dá 2. Então, x' é igual a x duas linhas, que é igual a 2. O A não é igual a 1, o delta é igual a 1. Aliás, o A é igual a 1, nós vimos lá em cima. Se o A é igual a 1, ele é maior que 0. Se o A é maior que 0, a concavidade é voltada para cima. Aí, se o A for menor que 0, a concavidade vai ser voltada para baixo. Só isso. Tem que entender isso aí para poder resolver. E saber interpretar os dados do problema, né? Então, o gráfico dessa segunda equação é essa parábolazinha. Esse pontinho azul é exatamente o valor 2, onde ele toca, né? Tá certo? E tudo bem, muito parecido com o anterior. A diferença é que no outro teve 2 raízes, né? Só teve 1. Terceiro exemplo. O enunciado é o mesmo, tá? Então, nós temos x2 mais 2x mais 2. Quem é o valor de A? O valor de A é 1. Quem é o valor de B? 2. E o valor de C também é 2. Logo, vamos calcular o delta. Quem é delta? B2 menos 4AC. O B é 2, então fica 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. Então, 2 ao quadrado é 4. E menos 4 vezes 2 dá menos 8. Quanto é 4 menos 8, gente? Imagine se você relacionar dinheiro. Você tem R$4, mas comprou R$8. Então, vai ficar devendo 4. Esse dever significa que o número fica negativo. Além de você não ter, você ainda fica devendo. Então, o delta é igual a menos 4. Se o delta é menos 4, ele é menor que 0. Menor que 0. Se é menor que 0, essa concavidade vai ser voltada. Aliás, se o delta é negativo, no caso menor que 0, o que vai acontecer? Não vai ter raiz quadrada no conjunto dos reais, tá? Então, quando não tem raiz quadrada no conjunto dos reais, essa parábola ela vai ficar acima do eixo x, não toca, ou abaixo, de acordo com os valores da raiz. Então, o que acontece? O A não é positivo, não é maior que 0, se ele é maior que 0, a concavidade é voltada para cima. Então, nós já sabemos que o gráfico tem a concavidade voltada para cima e tem o ponto de mínimo. Professor, mas não tocou no eixo X. Não vai tocar mesmo. Por quê? Porque o delta é menor que 0. E se você olhar lá nos enunciados da aula anterior, você vai observar que para o delta menor que 0, não tem raiz e o gráfico fica ou acima ou abaixo do eixo X. Não toca em nenhum ponto do eixo X, tá certo? Entendeu, gente? Agora, para dar uma estudada nessa aula, vocês devem dar uma olhada na anterior, para saber por que o gráfico fica com a concavidade para cima, para baixo, tá? Quando que tem duas raízes, quando que vai ter só uma. Então tem que dar uma olhada lá. Se não olhar, vai ficar a ver navio. Tá bom, gente? Então nós vimos 3 situações aqui. A primeira tem 2 raízes, toca 2 vezes no eixo X, ó, 2 pontinhos azuis, x' e x duas linhas. O x' é 2 e o x duas linhas é 3. O delta maior que 0. No segundo caso, o delta deu 0. Se o delta é 0, vai tocar só em um ponto, porque vai ter só uma raiz. E no terceiro, o delta é menor que 0, tá? Logo,
não toca no eixo X, vai ser acima ou abaixo, de acordo com os dados. Temos um outro exercício aqui, ó, que ele diz, calcule, no caso aqui é o quarto, né? Uma outra série de exercícios. Outra série de exercícios. No caso aqui ele pede, calcule o valor de K, é uma letra que ele quer o valor desse K, então nós vamos calcular, de modo que a função f de x igual a 4x ao quadrado menos 4x menos K não tenha raiz. Ele não quer raiz. O que eu vou fazer? Eu vou resolver essa equação. Em vez de eu igualar a zero, se eu igualar a zero, eu vou ter raiz. Se eu igualar maior que zero, eu vou ter duas raízes. Se eu igualar a valor menor que zero, aí não vai ter raiz, porque o valor de K vai ser um número que, ao substituir na equação, vai dar um delta negativo. E nós já vimos que delta negativo significa que não tem raiz no conjunto dos reais e a parábola não vai cortar o eixo X, vai ser acima ou abaixo do eixo X. Então, vamos resolver isso aqui. Então, como o valor de K, como o problema quer o valor de K, de modo que a função não tenha raiz, neste caso, o delta tem que ser menor que zero. Menor que zero, para que não tenha raízes dentro do conjunto dos reais. Então, resolvendo aqui o delta, quem é o valor de A nessa equação? O valor de A é 4. Quem é o valor de B? Menos 4. Quem é o valor de C? O valor de C é K. Então, veja que o C não é um número no momento. É uma outra variável que nós vamos calcular. Então, para que não tenha raízes, o delta tem que ser menor que zero. Mas quem é o delta? B2 menos 4. AC, que vai ser menor que zero. Então, trabalhando com esses dados, ó, o B é menos 4, fica menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes K. Então, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Quem é menos 4 ao quadrado? Menos 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes menos K. Tá certo? Então, vai ficar quanto? 4. Menos 4 vezes 4 dá 16. Vezes K dá menos 16K. Só que eu tenho menos K com menos aqui. Antes do 4 fica menos com menos dá mais. Então, a equação vai ser 16 mais 16K menor que zero. Mas, professor, por que eu fiz menor que zero? Porque eu quero que não tenha raiz, segundo o pedido do problema. Nós temos que seguir o que o problema dá. É como se fosse uma receita de bolo. Se eu tenho uma receita e altero a receita, não vai dar o mesmo bolo que tem naquela receita. Eu tenho que seguir a receita. Aqui é a fórmula, né? Então, o que nós vamos fazer? 16 mais 16K menor que zero. Eu pego o 16, que é o termo independente, levo para o segundo membro e ele vai com sinal trocado. Ele está mais 16, fica menos 16. Tá ok? Tirando o valor de K, ó. Tirando o valor de K, fica menos 16 sobre 16, que dá 1. Então, gente, isso aqui vai ficar... Vamos ver aqui rapidinho para poder dar uma arrumada aqui, ó. Fica exatamente, para ficar bonitinho aqui.
Vamos arrumar isso aqui para resolver legal. Então fica menos 16 sobre 16, que vai dar menos 1, tá certo? Não esqueça disso aí. Então fica, implica que o x é menor que menos 1, tá? Se o k é menor que menos 1, significa o quê? Significa que se eu pegar esse valor de k, substituir lá na equação, tá? E resolver essa equação, eu vou ter o delta menor que 0. Vocês podem testar, fazer isso aí, né? É uma atividade para casa. Tentem fazer antes de assistir a novela. Vamos para o próximo exercício. Então, o próximo exercício é o segundo, né, dessa série para calcular valores de K, essas coisas. Então, o segundo diz o seguinte, ó. Determine os valores de M, então agora não é K, agora é M, para que a função f de x igual a m menos 2 vezes x ao quadrado, menos 2x mais 6, admita raízes reais. Ora, gente, ele está falando raízes, ou seja, não é só uma. Ele está querendo mais de uma. Quantas raízes eu posso ter numa equação de segundo grau? Eu só posso ter no máximo 2. Então, para que eu tenha 2 raízes reais, eu tenho que fazer o delta o quê? Maior que 0. Para isso, está lá na aula anterior. Para delta maior que 0, eu tenho 2 raízes diferentes. Para delta igual a 0, eu tenho uma raiz. E para delta menor que 0, eu não tenho raiz, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer que o delta tem que ser maior que 0, não é isso? Maior que 0. Aqui está maior ou igual, depois eu vou dar uma arrumada. Então, vai ficar, ó, delta maior que 0. Delta é B2 menos 4AC. Então, eu resolvo. Então, fica B2 menos 4AC maior que 0. Quem é o delta? Quem é o valor de B? O valor de B agora, ó, tirando os valores aqui dos coeficientes, o valor de A nessa equação é M2, M menos 2. Que é o valor de B? Menos 2. Que é o valor de C? 6. Então, repetindo, o valor de A nessa equação é M menos 2. O valor de B, menos 2, e o valor de C é 6. Ok? Então, para essa função, para que esta função admita raízes reais, tem que ter 2 raízes diferentes. Portanto, delta maior que 0. Então, para que... Aí eu fiz aqui o delta é B2 menos 4AC e vou resolver. Então, quem é o B? B é M menos 2. Aliás, o B é menos 2. Ó. Então, fica menos 2 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula. O A é M menos 2 e o C é 6. Fazendo essa continha aqui, ó, menos 2 ao quadrado dá 4, menos... Aí, ó, eu multipliquei 6 vezes M menos 2, dá 6M menos 12, aí eu multiplico por 4, ó. Desculpem. Multiplicando o 4 que está fora do parênteses, fica 4 vezes 6, 24, negativo, né? E
menos 4 com menos 2, multiplicando, dá 48 positivo. Somando os termos comuns, ó, eu tenho 48 mais 4, dá 52, menos 24m. Aí eu pego o 52, levo para o segundo membro, e ele vai com sinal trocado. Então vai ficar 52, tá? Tirando o valor de m, 52 sobre 24, simplificando aqui, ó, 52 por 24, eu divido ambos os termos por quanto? Por 4. Aí fica 6 vezes 4 dá 24, e 13 por 4 dá 52. Ó. Então, m tem que ser menor que 13 sobre 6, tá ok? 13 sobre 6. Portanto, o valor de m que satisfaz a condição exigida é 13 sobre 6, no caso menor, né? Então, eu tenho que pegar um número menor que 13 sobre 6. Se você dividir 13 sobre 6, vai dar aproximadamente 1, uns quebradinho. Então, para pegar menor, pegue 1. Pegue 0,5, tá? Pegue um número negativo, e aí, e substitua na equação, que vai encontrar o delta maior que 0, tá bom? Então é fácil. Veja que o que você tem que saber é quando que eu quero duas raízes. O delta tem que ser maior que 0. Quando eu quero só uma raiz, o delta tem que ser igual a 0. Quando eu não quero nenhuma raiz, o delta tem que ser menor que 0. Então, terceiro, o gráfico da função quadrática é definido por y igual a x2 menos mx mais m menos 1, em que m pertence ao conjunto dos reais, tem um único ponto em comum com o eixo das abscissas. Determine y associado ao valor para x igual a 2. Então, gente, olha, veja o que ele está dizendo. O gráfico da função quadrática é definida por y igual a x2 menos mx mais m menos 1, em que m pertence ao conjunto dos reais. Então, pode ser positivo ou negativo o valor de m. Tem um único ponto. Olha, o detalhe aqui é que tem um único ponto. Quando é que tem um único ponto? No eixo das abscissas. Nesse caso, o delta tem que ser igual a 0. Deu para entender? Se o delta é igual a 0, só vai ter um ponto no eixo x. É esse detalhe que vocês têm que saber, e para isso tem que ver a aula anterior para poder resolver os problemas, porque precisa de análise. Não é só resolver, né? Então, vamos resolver isso agora. Quem é o valor de A nessa equação? É 1. Quem é o valor de M? De B? É M menos... Não, é menos M. Tá? O valor de B é menos M. E o valor de C? M menos 1. Substituindo na equação, que é o valor de B? Menos M ao quadrado. Que é o valor de AC? O valor de A é 1, o valor de C é M menos 1. Fazendo essa continha aqui, ó, menos M ao quadrado fica M ao quadrado. Multiplicando aqui menos 4 vezes M, fica menos 4M. Está aqui, ó. E menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Pessoal, como é que foi isso aí? Substituir o valor de B, ó. Quem é B? Menos M. Só que fica ao quadrado. Menos 4AC. Quem é o A? O A é 1. Quem é o C? M menos 1. Multiplicando tudo que está fora do parênteses por tudo que está dentro, vai ficar menos 4 vezes M, fica menos 4M. E menos 4 vezes menos 1 dá 4, positivo, tá? Eu igualo isso aqui a 0 e resolvo a equação por Bhaskara. Então, resolvendo a equação acima, através da fórmula de Bhaskara, trouxe ela aqui para baixo. Agora eu tiro o valor de A dessa equação que está em função de M. Quem é o valor de A? 1. Quem é o valor de B? Menos 4. E quem é o valor de C? 4.
E agora, em vez de eu calcular o x, eu vou calcular m, porque a função está em função de m. Vamos lá resolver. É tudo parecido. Vou calcular o delta, né? Delta é B2 menos 4AC, só que esse B agora é menos 4. Então, vai ficar menos 4A ao quadrado, menos 4 vezes A, o A é 1, e o C agora é 4. Tá? Como ele quer só um ponto, eu igualo esse delta a zero. Tá? Então, ó, como delta é igual a zero, a equação está em função de m, vamos calcular a raiz de m. Tá certo? Aqui, 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 1 vezes 4 dá 0. Então, encontrei delta igual a zero. Já está me falando exatamente o que eu quero. Eu quero que só tenha um ponto. Então, como a equação está em função de m, vamos calcular as raízes de m. Então, agora eu vou substituir os valores aqui de m na fórmula de Bhaskara. Vai ficar menos, que é menos b, menos 4, mais ou menos, raiz de zero. Ora, a raiz de zero é zero. Quem sobra? Menos com menos dá mais, que dá 4. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, o valor de m é igual a 2. Observe que só deu uma raiz, 2, mas tinha que ser só uma, porque nós igualamos a zero. Quando nós igualamos a zero, é porque nós só queremos uma raiz. Encontramos aqui, ó. Então, m é igual a 2. Nesse caso, eu pego o valor de m, substituo nessa equação acima, m2 menos 4m mais 4, igual a zero. Aliás, na primeira equação, na equação original. Que é a equação original? x2 menos mx mais m menos 1. Eu pego esses valores aqui, ó, do 2, e vou substituir. Então, vai ficar, ó, para x igual a 2, vai ficar, para calcular o valor de y, x2 menos 2x, que é o m, 2. 2 menos 1 dá 1. E no primeiro, no valor de b, o m não é 2, então ficou menos 2, por causa da fórmula. Então, isso igual a x2 menos 2x mais 2 menos 1. Essa equação se tornou nessa aqui, ó. Y igual a x2 menos 2x mais 1. Essa é a equação agora, já com os valores de m substituídos na equação original. Agora eu vou pegar o valor de x igual a 2, que foi dado no problema, e resolver essa equação encontrada agora. Tá? Então, fica y igual a x2 menos 2x mais 1. Substituindo o valor de x, para encontrar o valor de y, eu tenho que x ao quadrado, que é o x, 2. Então, 2 ao quadrado dá 4. Menos 2x, que é o x, 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 menos 4 dá 0. Quem sobra? 1. Então, para x igual a 2, o meu y vai ser igual a 1. Para x igual a 2, dado no problema, o y é igual a 1. Se eu fizer o gráfico, eu vou ter só um ponto no eixo x. Quem é? O 2. Tá ok? X igual a 2, y igual a 1. Quem vai ser o ponto? Essa vai ser com a concavidade voltada para cima ou para baixo? Para cima, porque o valor de A aqui é 1, que é o coeficiente do x2. Ela vai ter ponto de máximo ou de mínimo? Vai ter ponto de mínimo, porque a concavidade voltada para baixo, ela tem ponto de mínimo. E ela vai partir a partir de que ponto? Do ponto 2 e 1. Você traça no eixo cartesiano, tá? No eixo x, 2, no eixo y, você passa uma paralela ao eixo x e uma paralela ao eixo y, onde se tocar esses pontos, né, vai partir a parábola. É o ponto mínimo da parábola,
que nós vamos ver isso em uma outra oportunidade, ok, gente? No quarto exercício, nós temos aqui, ó, quarto exercício, determine os pontos de interseção da parábola da função f de x igual a x2 menos 3x mais 1. Então, ele quer os pontos de interseção. O que nós vamos fazer? Resolver a equação. Então, diz aqui, ó, neste caso, o eixo das abscissas é o eixo x. Sempre o eixo das abscissas é o eixo x. Tá? No instante em que a parábola cruza o eixo das abscissas, o valor de y ou f de x, que é a mesma coisa, é igual a zero. Tá certo? Então, quando toca no eixo x, esse ponto vai ser zero. Resolvendo agora. Para mim resolver, eu tenho que dizer que o f de x é igual a zero. Logo, eu igualo a equação a zero. 2x2 menos 3x mais 1 igual a zero. Tiro o valor de A, que é 2, o valor de B é menos 3, o valor de C igual a 1. E aí é só resolver o delta. Quem é delta? B2 menos 4AC. Quem é o B? Menos 3, que nós tiramos da equação. Menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 4 vezes A, o A é 2. 4 vezes 2, 8, vezes 1, 8. 9 menos 8 dá 1. Então, o delta agora é 1. E que é a raiz de 1? É mais ou menos 1. Então, é só resolver, ó. Tira o valor de x. Quem é o valor de x? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aí, substitui isso aqui na equação. X igual a menos, que é da fórmula, menos 3, que é o valor dado na equação, está lá em cima, b igual a menos 3, sobre 2a, o a é 2, então fica 2 vezes 2, 4. Então, resolvendo isso aqui, ó, o x vai ficar com 3 mais ou menos raiz de 1 sobre 4. Ora, a raiz de 1 é o mais ou menos 1, né? Tirando o valor de x', você pode pegar o primeiro menos ou o mais, não tem problema, não está errado. Vamos trabalhar primeiro com o mais. Fica 3 mais 1, 4. Dividir por 4 dá 1. E o x duas linhas? Eu trabalho com o sinal de menos agora, porque o primeiro eu trabalhei com mais. Não importa se você começa com menos ou com mais, dá a mesma coisa. Então, 3 menos 1, 2 sobre 4. Ora, 2 sobre 4, você vai simplificar o numerador e o denominador por 2, dividindo 2 por 2 dá 1, que é o numerador, e o 4, 4 dividido por 2 dá 2. Então, o x2 é igual a meio. Então, as raízes dessa equação é x igual a 1, x' igual a 1 e x duas igual a meio. Para encontrar a interseção, eu pego o 1, substituo na equação. Então, para x igual a 1, o y é 0. Para x igual a meio, eu tenho que a equação é... Então, ó, eu levo essa equação lá para baixo, para vocês verem de onde saíram esses dados aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, trazendo essa equação para cá, e substituindo x igual a 1, ó, fica 1 ao quadrado, vezes 2 dá 2, tá certo? Mais 1, 3. Aqui, menos 3 vezes 1 dá menos 3. Então, 3 mais 3, 3 menos 3 dá 0. Então, para x igual a 1, y é 0. Eu vou até resolver isso aqui colocando os valores, ó. Fica resolvendo isso aqui, ó. Colar, eu vou copiar para cá e vou resolver isso aqui. Então, para x igual a 1, temos 2
vezes 1 ao quadrado menos 3 vezes 1. Ó, aqui vai dar, ó, 2 mais 1, 3. Vai dar 2, que vai dar 3, menos 3, que dá 0. Então, para x igual a 1, o y é 0. Tá certo? No segundo caso, eu faço a mesma coisa. Para x igual a meio, para x igual a meio, vou botar aqui, ó. Para x igual a meio, eu também substituo na equação e vou ter aqui, ó, leva a equação lá para baixo e vamos resolver isso aqui, ó. Então vai ficar x igual a meio vezes 3 3/2, estou substituindo aqui, substituir o valor de x por meio, resolvendo isso aqui, ó, aqui fica 1/4 vezes 2, tá? Menos 3 vezes meio mais 1. Aqui, para x igual a meio, o y é 0, tá ok? É só resolver essa equaçãozinha aqui, a fração, e vai dar para x igual a meio. Primeiro caso, para x igual a 1, y é 0. Para x igual a meio, o y também é 0. Então, assim, gente, nós encerramos nossas aulas. Agora, vejam a aula anterior e tentam resolver esses exercícios. Senão, vocês terão dificuldade lá para frente. Tá bom? Eu espero que todos voltem a fazer as atividades e me mande até nesse sábado que vem. Eu só vou botar nota e presença para quem está mandando os trabalhos. Quem não está mandando trabalho, eu vou botar falta em todo mundo, porque não tem outra como informar a situação de vocês. Depois você resolve lá com a diretora, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.